Glória a Deus, aleluia. Eu convido os irmãos a ficarem em pé. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Lamentações, no capítulo 3. Lamentações, capítulo 3. Nós vamos ler o versículo 24. Amém? Lamentações, capítulo 3, versículo... Lamentações, capítulo 3, versículo 24. Amém? Diz assim: a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Vamos orar. Pai amado, Deus tremendo e poderoso, estamos, Senhor Jesus, agora entrando, Senhor, no momento, Pai, para ouvirmos a Tua palavra. Senhor, continua falando conosco, Deus, falando aos nossos corações, falando, Jesus querido e santo, Pai, aquilo que precisamos ouvir da Tua parte. Deus santo e poderoso, que não sejam, Senhor, as minhas palavras, Senhor Jesus, mas que sejam, Pai, as Tuas palavras, Senhor. Pai amado, dirige, Senhor Jesus querido, a minha vida, Senhor. Pai amado, fala comigo, Senhor, e fala com a Tua igreja. Fala, Senhor, os nossos corações, e que os nossos corações, Senhor Jesus, venham estar pronto, Senhor, para receber, Senhor, a Tua palavra. E os nossos ouvidos, Deus, venham estar abertos para ouvir aquilo que o Senhor quer falar conosco. Fala, Senhor Jesus, o profundo, oculto e escondido. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Os irmãos podem assentar. Estava meditando nessa palavra, pedindo a Deus uma palavra para trazer, né, esta noite. E veio Lamentações de Jeremias. Né? Eu busquei aqui, vi que não é falado quem escreveu Lamentações, mas sabemos que é Lamentações de Jeremias. Né? E eu lendo a palavra do Senhor, já me deparei com essa palavra tão pequenininha, mas que a gente pode dizer que ela é bem familiar, porção. Porção é uma palavra bem familiar, né? Porção. Quando pensamos em porção, a gente pensa em várias coisas. Uma delas é comida, né? É um pouco difícil você lembrar de porção e não lembrar logo de uma comida, né? Porção de batata, porção de sorvete, não sei. A gente já lembra logo de comida. Falou porção, todo mundo lembra de comida. Irmãos, eu estou assoviando um pouco, falando, os irmãos me entenderem, os irmãos, né? Fica aí pedindo a Deus discernimento, por causa do aparelho, né? E eu falo agora assoviando. Eu vou tentar falar o mais devagar possível, que eu já falo rápido, ainda assoviando fica mais difícil ainda, né? Mas, só pedir a Deus aí, para Deus deixar os ouvidos atentos para entender. Essa palavra porção, quando a gente fala de porção, eu lembrei logo de comida, porque ela é uma palavra tão familiar no nosso dia a dia, mas com bastante significado. E por que eu lembrei de comida? Porque cada um tem a porção que quer. Cada um tem a porção que deseja. Cada um tem a porção que aguenta. Né? Se vamos em um restaurante, se vamos no McDonald's, tem lá várias porções de batata. Você quer a pequena, você quer a média, você quer a grande. E aí, dependendo do tamanho da sua fome, você vai falar, eu quero uma porção grande. Eu quero uma porção média. Eu quero uma porção pequena. Então, dá a entender que o tamanho da porção, quem escolhe é você. Sou eu. Somos nós quem escolhemos ali o tamanho da porção, baseado no nosso desejo, na nossa vontade. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos porção de uma maneira diferente. A porção que a Bíblia diz, ela tem um significado muito maior. Ela tem um significado maravilhoso, muito grande.
Por exemplo, quando Deus diz sobre porção, lá no livro de Gênesis, no capítulo 1, e eu gostaria de ler juntamente com os irmãos, para ficar mais claro o entendimento, Gênesis capítulo 1. No versículo 9 diz assim: E disse Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. Então, aqui no livro de Gênesis, Deus disse para as águas se ajuntarem em um lugar, e que aparecesse ali a porção seca. E nós sabemos que a porção seca a Bíblia chama de terra. Então, olha o tamanho dessa outra porção. Ela é uma porção enorme, ela é uma porção muito grande, é a terra. Deus diz para separar ali, para juntar as águas num lugar e separar ali aquela porção. E agora, quando nós olhamos aqui para a palavra de Deus, em Jeremias, em Lamentações, na verdade, a gente já vê uma outra porção. Não vou dizer um outro tipo de porção, vou dizer uma outra porção, um outro significado. Jeremias, nós sabemos que ele era um profeta de Deus. Jeremias, um profeta de Deus, chamado desde o ventre de sua mãe. Jeremias, aquele menino que, quando chamado por Deus, disse para Deus que não sabia falar porque ele era uma criança. Quando Deus chama Jeremias a profetizar as nações, quando Deus chama Jeremias para dizer para ele: olha, Jeremias, eu preciso te usar, eu quero usar a tua boca para falar de tudo aquilo que vai acontecer. Jeremias, temeroso, Jeremias, ele diz para Deus que ele não sabia o que ele haveria de falar. Porque ele era apenas uma criança, ele era apenas um menino, ele era muito jovem. Eu não sei nem o que eu vou falar. Então, a gente já sabe que Deus diz para Jeremias para não se preocupar com o que ele vai falar. Não se preocupa com o que vai falar. Apenas abre a tua boca. As palavras, eu que vou colocar. Jeremias era então um profeta de Deus. E então Jeremias ali, ele se propôs a fazer aquilo que Deus estava designando a ele. Ele também disse para Deus: eis-me aqui. Jeremias então, ele cresceu ali espiritualmente, em tamanho, em estatura, fisicamente, em todos os sentidos, ouvindo e obedecendo a palavra de Deus. Só que o ministério de Jeremias foi um ministério que a gente pode dizer que foi um ministério árduo. Foi um ministério árduo, meus amados irmãos. Nós ficamos temerosos de subirmos em cima do púlpito hoje, para pregarmos para um monte de crente, para pregarmos para pessoas que conhecem a palavra, para falarmos para pessoas que ministram a palavra, doutores, teólogos, pastores. Então, nós ficamos temerosos. Imagina então Jeremias, naqueles dias onde a palavra não queria ser, como que eu posso dizer, ouvida. Ninguém queria ouvir a palavra. Ninguém queria saber da palavra. Ninguém queria dar ouvidos à palavra. Era mais difícil ainda, porque Jeremias, ele falava, as pessoas zombavam. Jeremias falava e as pessoas não criam. Jeremias falava e as pessoas viravam as costas para Jeremias. Não era para Jeremias que eles estavam virando as costas, era para Deus. E a palavra de Deus vai nos dizer que então Jeremias, ele está agora passando por este momento. Jerusalém está passando por um momento de ruína. Jerusalém está passando por um momento de desolação. Jerusalém está passando por um momento, meus amados irmãos, ruim, onde o povo, ele está totalmente disperso. O povo está o quê? Afastado de Deus. O povo está rebelde. O povo está irado. O povo está revoltado. Eles não querem saber de Deus. Eles não querem saber de nada que Jeremias tem a falar. Jeremias, então, agora ele é dado o nome de um profeta chorão. Chorão porque Jeremias estava sempre ali, orando, chorando, intercedendo pelo povo, pedindo a misericórdia de Deus. E é engraçado que ninguém quer ser levado o nome de chorão, né? Se a gente está na escola, alguém coloca o apelido da gente, esse menino chorão, a gente não gosta, a gente fica bravo, porque a gente não tem a palavra chorão como uma coisa boa, né? A gente não tem a palavra como uma coisa boa, então a gente
A pessoa me chamou de chorão. O que foi, menino? Chegou da escola, meu amigo me chamou de chorão. Mas você, muitas mães, antigamente mais, mas você não é chorão mesmo? Você só chora, né? Então Jeremias, ele está agora leva esse nome aqui de chorão. Mas por quê? Porque Jeremias chorava mesmo, mas era por uma boa causa. Jeremias chorava, meus amados irmãos, pela a salvação. Jeremias chorava pela misericórdia de Deus. Jeremias, ele chorava pedindo a Deus misericórdia. Mas o povo não queria saber de nada. Continuava na idolatria, continuava virando as costas para Deus. Então Jeremias, ele vive agora neste tempo de ruína, de dissolação, esse tempo de sofrimento, esse tempo, meus amados irmãos, do quê? Da ira de Deus. Do castigo de Deus. A palavra de Deus vai nos dizer, lá mesmo no capítulo 3, onde nós lemos, mas lá nos primeiros versículos, Jeremias, ele vai declarar, o escritor aqui vai falando, né? Mas estamos falando de Jeremias. O escritor vai aqui falando, relatando, que sabia que tudo aquilo que estava acontecendo era castigo de Deus. Era a ira de Deus descendo sobre o povo. Deus estava castigando aquele povo. Então eles passaram pela escravidão, eles foram assolados, a sua cidade foi derribada, eles estavam passando por um desastre mesmo, mas porque era a mão de Deus. E se a gente olhar para os dias de hoje, não é diferente. Nós nos assustamos quando nós olhamos para a televisão e vemos guerras. Nós nos assustamos quando olhamos para a televisão e vemos fome. Quando nós vemos peste, quando nós vemos as coisas indo de mal a pior. É política, é emprego, é mentira, é engano, é a falta de confiança que a gente não pode depositar confiança nenhuma num poder público. É um médico mentiroso. É um diagnóstico mentiroso, porque de trás daquele diagnóstico tem alguém que está ganhando dinheiro, está sendo corrupto e está se dando bem com isso. Então a gente pode dizer que nós estamos vivendo num momento de ruína. E aí quando sobe alguém para falar do Senhor, as pessoas continuam virando as costas, as pessoas continuam ignorando a palavra de Deus. Muitos até mesmo dentro das igrejas, o que dói mais ainda aos nossos corações. Mas e sempre será, meus amados irmãos, que vai ser dessa forma, enquanto o povo não se voltar para Deus. Mas o que é importante nós termos em nosso meio, nós como os cristãos, um Jeremias. É importante termos dentro da igreja um Jeremias. É importante termos dentro daquela cidade um Jeremias. É importante termos dentro daquele lugar, daquele ambiente um Jeremias. Se esse Jeremias for eu, amém. Se esse Jeremias for você, amém. Porque o Jeremias, o chorão, ele é alguém que vai falar da palavra de Deus. Ele é alguém que vai pregar o evangelho. Ele é alguém que vai falar com rigidez, meus amados irmãos, com firmeza. Mas ele é alguém que vai chorar pedindo a Deus a misericórdia. Então, mesmo a gente sabendo que o castigo é Deus que manda, a gente pede a Deus misericórdia. Jeremias agora ele está nesta situação. Então, mesmo naquele momento de ruína, de desolação, de muitas coisas ruins que estavam acontecendo, Jeremias ele tem em seu coração a certeza. Nós temos em nossos corações uma certeza. Aquele escritor tinha em seu coração uma certeza. As misericórdias do Senhor. O Alan ministrou hoje aqui. São causa de não sermos consumidos. Jeremias, ele estava ali em seu coração, olha, tá tudo dando ruim, tá tudo acontecendo, mas as misericórdias do Senhor. Jeremias, ele então lembra, calma aí, tá tudo dando ruim mesmo. Nós estamos passando por este castigo, nós estamos sendo castigados por Deus. A população virou as costas para Deus, mas eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E é sempre bom nós trazermos à memória aquilo que nos dá esperança, porque nós somos os tipos de pessoa onde o nosso cérebro, e o Augusto Cury mesmo já falou sobre isso, que o nosso cérebro ele armazena muitas coisas ruins.
Ele armazena muito aquelas coisas que nos deram ruim, que a gente foi mal. Deu errado naquela prova, você só vai pensar naquela prova que você se deu mal. Você foi bem em uma outra matéria, mas vai ficar na sua cabeça só aquela prova que você se deu mal. Você não passou numa prova ali do Detran, porque teve alguém que te enganou, teve alguém que te trapaceou, mas você encontra agora alguém bom, alguém justo, alguém reto, mas na sua cabeça vai ficar somente aquele homem que me trapaceou, porque faz parte do nosso cérebro, faz parte da nossa cabeça. Mas, quando nós olhamos para a palavra de Deus, e nós vimos acontecendo tudo isso que eu falei que está acontecendo, e tudo aquilo que estava acontecendo naquela época, nós somos diferentes, porque nós temos uma esperança em Jesus Cristo. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Então, calma aí. Está acontecendo isso? O mundo está sendo dissolado? Está acontecendo um monte de ruína? Mas você vai ser consumido? Não, você não vai ser consumido. Porque as misericórdias do Senhor, é por causa delas que você não é consumido. E quando que se renova as misericórdias do Senhor? A Bíblia diz que elas não têm fim, mas que a cada manhã elas se renovam. Então, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Esse escritor ele vai dizer assim, dessa forma. Ele lembra que a causa de não ser consumido são as misericórdias do Senhor que se renova sobre a vida dele. Ele lembra que a cada manhã há uma nova esperança. A cada manhã há um novo recomeço. A cada manhã. Mas por que a cada manhã? Porque muitas das vezes nós estamos passando pelo sono. Pelo sono. Nós estamos passando por um período estamos dormindo. Vamos dizer que nós estamos dormindo. Muitas das vezes passamos por um período assim. Mas quando nós abrimos os nossos olhos a cada manhã, a esperança veio. As misericórdias do Senhor se renovam em nossas vidas. E também foi ministrado já aqui esta noite. Quando nós abrimos os nossos olhos, você se alegra, meu irmão. Você se alegra, porque são as misericórdias do Senhor que se renovam a cada manhã e que se renovaram na sua vida. Daniela, e aquelas pessoas que elas dormiram e não acordaram mais? As misericórdias do Senhor não se renovaram sobre a vida delas? Eu já me perguntei isso, pastor. Eu já fiquei pensando, lendo essa palavra e pensando, Senhor, então aquela pessoa que dormiu e que ela não acordou, as misericórdias do Senhor então não se renovou na vida dela? E a palavra de Deus vai nos dizer que sim. Porque se ela é justa, se ela é fiel a Deus, se ela é uma serva do Senhor, os olhos fechou aqui e abriu na eternidade. E nós temos um estudo aqui, o pastor falou... eu não fiz essa pergunta para o pastor, eu já tinha feito essas perguntas para mim mesmo. E, em uma vez, aqui no culto, o pastor falou exatamente sobre isso, no estudo de Apocalipse. Ele falou, o servo do Senhor, ele fecha os olhos daqui e abre, já está no céu. Então, as misericórdias deles, do Senhor, se renovou na vida desses também. Por quê? Porque era servo do Senhor. E aí a gente vai entrar na parte que a gente leu. A minha porção é o Senhor. Agora aqui, meus amados irmãos, o Senhor tocou fortemente no meu coração. O segredo está aqui, na porção. O segredo está naquela porção que a gente lembrou da comida. O segredo está naquela porção que eu e você escolhemos o tamanho que nós queríamos. Porque se a minha porção é o Senhor, e eu como serva de Deus, nós como servos de Deus, já sabemos que o nosso Deus, ele é grande. Então, não é uma porção pequena. Nós já sabemos que nosso Deus, ele é poderoso em obras e palavras. Nós sabemos que não é uma porção pequena. Nós sabemos que a Bíblia diz que a terra, olha, ele caminha sobre esta terra. Essa terra não é pequena, essa terra é grande, é o estrado dos pés dele. Ele vai andando, ele vai caminhando. Este não é um Deus pequeno. Nós sabemos e a Bíblia diz que a sua mão, ela é grande. A sua mão, ela é tão grande que o oceano cabe na palma da sua mão. Então, este Deus não é grande, não é pequeno, ele é grande. Então, Daniela, o que se torna muitas das vezes pequeno, impossível? A porção que eu carrego, a porção que eu peço, a porção que eu escolho. Porque se Deus é a minha porção, e eu sei que a minha porção ela é bem grande,
Então é porque eu depositei a minha vontade, a minha confiança neste Deus que é grande. Se eu sei que Deus ele é bem grande, mas a porção que eu depositei nele é tão pequenininha, então é este Deus que eu vou ter. É este Deus que eu vou ter. Não é porque ele se tornou pequeno, é porque a minha porção é o Senhor. Se eu depositei uma porção pequena, eu vou ter uma porção pequena. Se eu depositar uma porção grande, eu vou ter a porção grande. E a porção grande, ela, meus amados irmãos, não deixa a desejar em nada. Sabe por quê? Porque o escritor diz assim, ó, bom é o Senhor para os que o atêm a ele, para a alma que o busca. Então, essa porção ela é tão grande, essa porção ela é tão maravilhosa, que o Senhor ele é bom. Mas ele é bom para quem? Para aqueles que o buscam. É o que a palavra de Deus está dizendo. Bom é o Senhor para os que se atêm a ele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele. Né? Minha Bíblia fala aos que se atêm, mas é o mesmo significado, aos que esperam por ele. Para a alma que o busca. Então o Senhor é bom para esta alma que o busca. E olhando aqui a palavra de Deus, eu vi aqui que não foi só aqui que diz que o Senhor é a porção. Lá no livro de Salmos, eu quero ler juntamente com os irmãos, no livro de Salmos, capítulo 16, versículo 5. Salmos, capítulo 16, versículo 5. Está dizendo assim: o Senhor é a porção da minha herança e do meu cálice. Tu sustentas a minha sorte. Salmista Davi dizendo. Salmista Davi já sabia quem era a porção dele. Era o Senhor. Ele fala, o Senhor é a porção da minha herança e do meu cálice. Tu sustentas a minha sorte. Quer que a sua sorte seja sustentada? Então tenha a porção do Senhor em sua vida. Então deixa o Senhor ser a porção da tua vida. E eu quero ler também em Salmos mesmo, 142. Salmo 142, versículo 5, diz assim. A ti, ó Senhor, clamei. Eu disse, tu és o meu refúgio e a minha porção na terra dos viventes. Também, um salmo maravilhoso. Tu és, Senhor, a minha porção e o meu refúgio. Irmãos, é a porção. É a porção. Quando nós dizemos sobre a porção, é preciso entendermos que esta palavra, ela é maravilhosa para o cristão. É uma palavra tão pequenininha, mas com esse significado muito grande na vida do cristão. Porque a porção da nossa vida é o Senhor. Então, se você tem o Senhor como a sua porção, você tem uma porção grande. Se você tem o Senhor como a sua porção, você tem uma porção que sacia a sua fome. Se você tem uma porção que é o Senhor, você tem a porção que sacia a sua sede. Você tem a melhor porção de todas. Aquele povo precisava entender o que é que eles tinham ali na sua frente, a porção maravilhosa, mas eles estavam rejeitando. Mas como Deus, ele é um Deus maravilhoso, misericordioso, a palavra de Deus vai nos dizer que ele é bom para aqueles que o esperam nele. Ele é bom para aqueles que temem a ele. Ele é bom para aqueles que vão buscar socorro nele. Para aqueles que vão buscar refúgio em Deus. Para aqueles que vão buscar segurança em Deus. No versículo 26 de Lamentações diz assim: bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. O que Jeremias ele fez? Jeremias lembrou das misericórdias do Senhor. Jeremias entendeu
que a causa de ninguém ser consumido é porque a misericórdia do Senhor se renovava sobre as nossas vidas, sobre a vida deles, dia após dia. Jeremias entendeu que toda a manhã tinha uma nova esperança, tinha um novo recomeço, tinha uma nova misericórdia se renovando sobre as suas vidas. Jeremias entendeu que a porção era o Senhor. Jeremias entendeu que era necessário trazer à memória aquilo que dava esperança. Então ele trouxe a esperança à sua memória. Ele falou para a memória dele: olha, minha esperança é o Senhor. Então agora eu vou aguardar em silêncio. O que nós vamos aguardar em silêncio, meus amados irmãos? A salvação. E quando dizemos guardar em silêncio, não significa que eu e você não vamos falar do Evangelho. Não significa que nós não vamos propagar a salvação. Não significa, meus amados irmãos, que nós não vamos falar da salvação de Jesus Cristo. Significa que nós vamos aguardar em silêncio. E aguardar em silêncio, meus amados irmãos, é confiando no Senhor. Sabe quando o Salmo ele diz assim, escondi a tua palavra no meu coração. No meu coração ninguém tira. No meu coração ninguém toma. Ninguém consegue enfiar a mão no meu coração e arrancar a esperança que está lá dentro. As pessoas podem atingir a nossa mente. As pessoas podem atingir o nosso físico. Pode atingir o nosso emocional. Mas quando ela chegar no coração, ela vai ser barrada. Tem uma esperança aí dentro. Quando ela chegar no coração, ela vai ser barrada. Tem uma esperança. A palavra do Senhor está escondida lá. A porção deste servo, a porção desta serva está escondida lá. E a porção dele e a porção dela é o Senhor. Então, meus amados irmãos, eu não vou me prolongar, não. Eu só vou ler aqui no versículo 27, que diz assim, bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. É na mocidade. É na mocidade. Mas, Daniele, mocidade aqui só de idade? Não. Não, só de idade não. De tudo. De tudo. Quando você tem forças, a Bíblia fala que tudo que vier à sua mão para fazer, faça. Se você tem força, faça, jovem. Se você tem força, faça. Não deixa de fazer. Não deixa de fazer. Sabe por quê? Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. É na nossa mocidade que a gente suporta o jugo. E eu posso dizer com propriedade. Eu sempre quis ser muito jovem, né? Ainda brinquei com a Alan essa semana. Eu falei, Alan, não quero ser mais jovem, não. O Alan comprou um tênis para mim, um tênis muito bonito. E eu olhei para ele assim, coloquei o tênis e eu achei esquisito aquele tênis. E ele veio, coitado, com tanta alegria, tanto amor. Eu falei, esse tênis parece que é tênis de jovem. Aí ele começou a rir, eu falei, Alan, não quero mais ser jovem, não. Agora eu não gosto mais dessa brincadeira, não. Eu vi que ser jovem é muito difícil. E é difícil mesmo, e eu já sei, porque eu já passei por isso. Então eu sempre brincava com os meninos falavam alguma coisa, eu falava, eu quero ser jovem, eu quero ser jovem. Eu também sou jovem, agora a gente não quer mais ser, mas não é isso, irmãos. É porque a gente entende claramente que a palavra de Deus fala. É na mocidade que a gente aguenta mais. É na mocidade que o jugo ele vem, mas você está ali suportando. É quando nós somos jovens que nós somos fortes. Não, Daniele, mas estamos mais velhos, nós não somos mais fortes? Somos, mas a força é diferente, irmãos. A força é diferente. É na juventude mesmo. Por isso que eu brinco, pego no pé dos meninos. É na juventude mesmo que tem que tocar, falar, cantar, sapatear, ir lá e cá e evangelizar. Por quê? Porque tem força. Porque tem força. É o próprio Deus que dá força. A palavra de Deus vai nos dizer em Eclesiastes, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, porque eles virão. A palavra de Deus diz, então eles virão, em que hás de dizer que não tem contentamento mais neles. Então, se a palavra de Deus diz, é porque vai vir esse dia. Vai vir esse dia para todos e principalmente para a juventude que vai dizer assim, olha, eu não tenho mais prazer em viver, eu não tenho mais contentamento nesse tempo, eu não tenho mais contentamento nessa vida. É por isso que Eclesiastes, ele vai dizer assim, lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade. É por isso que aqui em Lamentações vai dizer, bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Suporta aí, jovem, suporta o jugo na mocidade. Na mocidade você lembra, na mocidade você clama ao Senhor, na mocidade você ora. Na mocidade você faz aquilo que Jeremias fez quando jovem. Orava, clamava, buscava, chorava, intercedia. E foi ouvida as suas orações. Da mesma forma, meus amados irmãos, é conosco. Da mesma maneira é conosco. Porque muitas das vezes a gente fica olhando para a palavra do Senhor. E às vezes a gente ora e acha que foi só lá que aconteceu. Mas não.
Aconteceu e continua acontecendo. E a esperança do Senhor, ela permanece para sempre. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus.